Se você tem a sua Bíblia hoje, por favor, abra comigo no livro de Ezequiel. E depois da mensagem, vamos orar para que cristãos recebam o enchimento do Espírito Santo. Mais ou menos há 3 anos atrás, o Senhor, de maneira gráfica, colocou outra vez essa impressão em meu coração para que os cristãos recebessem ou fossem cheios do Espírito Santo nos cultos de domingo à tarde. Temos visto milhares e milhares de maneira milagrosa e gloriosa sendo batizados com o Espírito Santo. Deus está derramando o Espírito dele hoje de maneira maior do que já derramou antes. Lendo de Ezequiel capítulo 1, podem perguntar o que tem a ver o Espírito Santo com o livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, na primeira palavra do primeiro versículo, que diz: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. E vou ser sincero, talvez alguns eruditos aqui saibam do que Ezequiel estava falando, mas eu não tenho a menor ideia. Quando mencionou o 5º dia do 4º mês do 30º ano. Mas o que ele diz agora tem muita importância. E eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Quero que você se lembre de algo que quero mencionar outra vez. Não importa onde você esteja ou qual seja a sua circunstância, porque Ezequiel, ele era um cativo, ele era um sacerdote que estava cativo na Babilônia. Você pode ter um toque, um mover do Espírito Santo em seu coração, independentemente de onde você esteja. Ele disse: eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Versículo 4. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Quero usar como tópico, pregando alguns minutos, a visão de Ezequiel. Creio que tem um grande relacionamento com nossas necessidades e nossas experiências hoje. Infelizmente, normalmente o homem, que diante dos olhos de Deus é algo anormal, mas ele consegue fechar a porta para Deus. Estou falando de atividades religiosas, até que a única coisa que sobe ali é a atividade humana. A igreja se torna uma denominação, uma organização. E nada disso é errado em si mesmo. Mas pouco a pouco tem menos de Deus e mais do homem. Até que finalmente Deus é colocado para fora, até que o livro de Apocalipse diz que as igrejas, sendo representadas ali, no capítulo 2 e 3, ele termina com a visão de João das igrejas, com Jesus do lado de fora da casa, batendo na porta, tentando entrar. A visão de Ezequiel, abaixe a sua cabeça. Pai, enquanto ministramos, eu sei o quanto preciso de Ti. E se tudo que o homem puder ver e ouvir são mensagens entregues por homens,
então o homem ficará muito desapontado. Queremos ver Jesus. Peço que o seu Espírito venha saturar e permear esse lugar. Que a sede seja saciada. Venha ungir esse povo para ouvir, assim como o Senhor me ungiu para pregar. Eu oro em nome de Jesus e todos dizem amém e amém. A vida espiritual começa com uma revelação de Jesus Cristo para a alma. Quero que você se lembre disso. A vida espiritual começa, a vida espiritual só pode começar com uma revelação de Jesus Cristo para a alma. Infelizmente, hoje em dia, a maioria das pessoas envolvidas com religião nunca tiveram essa revelação. Entenda isso. A maioria das pessoas no mundo católico e no mundo protestante, a maioria das pessoas no mundo cristão jamais tiveram uma revelação de Jesus Cristo em suas almas. Jamais. Eu quero que você entenda. Milhões de milhões, centenas de milhões de cristãos são religiosos, mas nunca tiveram uma revelação. Jesus Cristo jamais teve permissão de vir ao coração e à vida deles através do Espírito Santo. Outro dia eu estava conversando com um pastor que serviu como um representante de nossas cruzadas aonde ele mora. E estávamos discutindo sobre isso naquela manhã. E ele me falou de um seminário onde ele estudou e pregou ali por anos. Pastoreou igrejas. E disse, irmão Sweger, eu nunca tinha nascido de novo. Tudo que eu sabia de Cristo era sobre um Cristo histórico. Meu conhecimento da Bíblia era parecido com o conhecimento que eu tinha de uma revista qualquer. Eu não conhecia o Deus da Bíblia. Eu não podia passar nada para o meu povo, então eles não podiam receber nada. E eu não estou falando de nenhum tipo de seita, eu estou falando de uma das maiores denominações na América. E ele disse, se tinha alguém na minha igreja que tinha nascido de novo, eu não sabia. Eu nem sabia o que era ser nascido de novo. Eu conhecia o termo, mas não sabia o que era. E ele disse que em um culto católico carismático, de maneira interessante, Jesus salvou a minha alma. Agora, alguns de vocês, pode glorificar ao Senhor com palmas se quiser. Alguns de vocês pensam que eu não gosto dos católicos. Provavelmente eu sou o melhor amigo protestante que o católico tem. Eu acho que sou. Provavelmente não existe um só homem em meio ao cristianismo que ama os católicos mais do que eu. Como eu posso provar isso? Eu coloquei esse ministério em risco. Coloquei ele em perigo. Correu o perigo de quase acabar, porque eu falei a verdade e falei aquilo com amor que encheu o meu coração. E ele foi salvo em um culto carismático católico e depois de algumas semanas foi batizado com o Espírito Santo. Agora, eu tenho 3 pontos nessa mensagem e quero dizê-los antes de terminar essa ilustração. Ezequiel teve uma revelação da glória, uma revelação da santidade e uma revelação do poder. Eu quero repetir, Ezequiel teve uma revelação da glória, revelação da santidade e revelação do poder.
Sem o batismo no Espírito Santo, você vai ter pouca revelação da glória, pouca revelação da santidade e pouca revelação do poder. Isso é brusco e, usando uma frase que não é tão formal, faz o pau quebrar. Mas é a verdade. Eu quero repetir, eu não estou falando de denominações ou de você saindo de uma para outra. Não é do que estou falando. Eu estou falando de uma revelação de Deus. Não importa o que você é. Se você é católico, batista, metodista, nazareno, presbiteriano, Assembleia de Deus, não importa o que você é. Sem o batismo no Espírito Santo, você vai ter pouca revelação da glória, pouca revelação da santidade e pouca revelação do poder. Muito bem. Quando a minha avó, e eu não esqueci daquele irmão, depois eu termino a história. Quando a minha avó recebeu o Espírito Santo, ela foi a primeira em nossa família a receber o Espírito Santo. Quando nós fomos salvos, minha mãe e meu pai foram salvos. Quando a minha avó foi salva, meu avô foi salvo, minhas tias e tios foram salvos, naturalmente revolucionou as nossas vidas. E acho que todos entendem isso. Entretanto, quando a minha avó recebeu o Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas, em uma conferência de uma igreja de Deus, 1h30 de uma certa tarde. Estou falando de uma revolução que veio sobre nossas vidas, de fato revolucionou as nossas vidas. A primeira coisa que aconteceu foi sofrer um ataque do diabo. Eu não disse que o inferno veio nos atacar, porque não é apropriado para um pregador dizer que o inferno nos atacou. Então o diabo veio nos atacar. O meu pai ficou tão irado, porque era a mãe dele, ele ficou tão irado, porque o Espírito Santo faz com que você saia da linha de espera e te coloca no campo de batalha, e te dá o poder para começar a romper em fé. Glória a Deus, aleluia! E eu quero que você saiba que a minha avó voltou cheia do Espírito Santo. Eu estou falando de ser cheia do Espírito Santo. A vida dela mudou, o jeito de falar dela mudou, as ideias dela mudaram, a oração dela mudou, a adoração dela mudou, tudo sobre ela mudou. Deixou meu pai irado e a minha mãe irada, e me deixou maravilhado. Eu tinha 8 anos de idade e não tinha nenhuma religiosidade. Eu tinha 8 anos de idade e não tinha nenhuma viés. Eu só sabia que a vovó estava com aquilo. Glória! Eu não podia explicar, eu tinha 8 anos, mas a minha avó tinha algo que eu queria também. Eu não sabia como ia conseguir, mas se a minha avó tinha, eu também ia ter. E aleluia, eu recebi. Glória ao Cordeiro! Aquilo revolucionou a nossa vida por completo. Você que é salvo e a vida inteira ouviu falar mal do Espírito Santo, eu não consigo explicar para você, não tem como explicar com vocabulário ou palavras quão maravilhoso, quão glorioso, como a porta se abre depois que você é batizado com o Espírito Santo. É o que acontece. Agora, talvez aconteçam algumas coisas que não sejam tão boas. E provavelmente vai ser assim. Provavelmente os seus parentes vão pensar que você está tacando pedra na lua. Sua igreja pode te mandar embora. Provavelmente vão fazer isso.
Como um pastor falou para mim outro dia, eles não me mandaram embora, irmão Swagger, só cortaram a luz, a água, então eu entendi a mensagem deles. Eu não estou dizendo que tudo vai ser lindo, estou dizendo que você está, como é que eu posso dizer? Você está para entrar em uma nova dimensão. E o inferno não vai ficar feliz com isso. E vou te dizer, não existe diabo nesse mundo como um diabo religioso. Você não entendeu, não é mesmo? Olha, diabos religiosos são difíceis de lidar. O trabalho desses diabos religiosos é estar na igreja. Você não vai encontrá-los em bares, eles não vão para lá. Você não vai encontrá-los nas boates, eles estão na igreja. Estão nas sedes das denominações. E quando você é cheio do Espírito Santo, irmão, eles vão fazer tudo o que podem para te trazer problemas. Eu estou sendo muito diplomático, eu não vou falar muito a respeito disso não. Mas esse irmão, que eu estava com ele estava no seminário fazendo sua prova final, ou melhor, ele estava escrevendo sua tese, seu doutorado, para se tornar um doutor. E ele falou, no meio daquilo, Jimmy Swagger, Jesus me salvou e me encheu do Espírito Santo. E ele falou, pela primeira vez em minha vida eu sabia quem Jesus era. Pela primeira vez em minha vida o meu mundo mudou. Pela primeira vez em minha vida a Bíblia se tornou mais do que uma carta morta. E ele falou, antigamente quando eu pregava eu dava um relatório de um livro, mas olha, eu me tornei um leão que rugia. As pessoas começaram a ser salvas em minha igreja, a nascer de novo em minha igreja, a serem cheias do Espírito Santo em minha igreja, começaram a ser curados pelo poder de Deus em minha igreja. E ele disse que o seminário ouviu falar daquilo. E disse, eu estudei por 8 anos. E eu só tirava notas altas em tudo que eu fazia. Estava escrevendo a minha tese. Eles me convidaram para uma reunião dizendo, ficamos sabendo que você se envolveu nesse movimento carismático. Tá vendo aí? Esse tipo aí não fala como a gente. E ele falou, olha, se você está falando que eu fui batizado com o Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas, é disso que você está falando? E disseram, sim. É verdade? E ele falou, Jimmy Swagger, eu estava esperando aquilo faziam 6 meses. Glória! Aleluia! Eu comecei a pregar para eles. Eu fui desde Gênesis até Apocalipse. O Espírito Santo veio sobre mim e eles estavam olhando para mim como se fossem vacas olhando para um portão novo. Eles estavam morrendo de medo. Ele disse que quando acabou de pregar foi o melhor sermão da vida dele. Eu disse, sim, fui batizado com o Espírito Santo. A minha igreja agora está viva. As pessoas estão sendo salvas, cheias do Espírito Santo, curadas pelo poder de Deus. Eu sou um homem preparado para pregar agora. Eu quero te dar uma dica agora. Se Deus te chamou para pregar, uma tese de doutorado não é o que você precisa para pregar. Você tem que ser cheio do Espírito Santo e deixar o poder de Deus encher a sua alma para que você então possa encarar os poderes do inferno
dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus enche com o Espírito Santo e Jesus está voltando. Quando ele acabou de pregar, só o presidente tinha ficado. E ele disse: eu fui expulso e não me deram meu doutorado. Todos aqueles anos estudando, gastando todo aquele dinheiro, estudando nas madrugadas. E ele falou: escute bem o que aquele homem falou. Se você não renunciar esse Espírito Santo e a Bíblia não pode ser confiada. Renuncie ao Espírito Santo e à Bíblia, senão você não vai receber seu doutorado. E ele falou: seu presidente, você está atrasado. Eu acabei de encontrar a palavra de Deus e acabei de ser cheio do Espírito Santo. Pode ficar com o seu doutorado, porque eu tenho algo melhor do que qualquer outra coisa. Eu fui cheio do Espírito. Aleluia ao Cordeiro. O que eu acabei de falar é um ataque a todo mundo religioso em meio aos cristãos. Muito bem. Essa foi a introdução da minha mensagem. Em primeiro lugar, Ezequiel disse: eu tive visões. Foi o que ele falou no primeiro capítulo. Ele disse: eu era um cativo perto do rio Quebar, na Babilônia, e naquele lugar eu tive visões de Deus. Eu vi o Senhor, uma revelação da glória. Eu quero dizer algo aqui. É o que estamos tentando ensinar para nossos pregadores ali no seminário de Baton Rouge. Se como pregador você não tiver uma revelação da glória, você não vai fazer nada. Como uma pessoa que quer fazer algo por Jesus, talvez você nunca suba em um púlpito para pregar, mas até que você tenha uma revelação da glória, você não vai conseguir fazer nada. Do que você está falando, Jimmy Swaggart? De uma grande experiência psicológica? Não, não, não. Estou falando do mover do Espírito em seu coração e em sua vida, que vai revolucionar sua alma e você nunca mais será o mesmo. É disso que estou falando. E vou além, hein? Eu vou além. Como pregador do Evangelho, eu preciso dessa revelação da glória, vez após vez, após vez, após vez. Eu estava no centro da cidade, era quinta-feira, 9h15, quando eu tive outra. Glória! Ainda bem que não tinha gente por perto, porque talvez eu não chegasse aqui na cruzada. O céu invadiu a minha alma, a glória de Deus invadiu meu coração. Eu estava andando em um caminhozinho no parque e o Espírito de Deus veio sobre mim. Comecei então a orar em línguas e eu tive uma nova visão de Jesus Cristo. Fui cheio outra vez do Espírito Santo, fluiu em minha vida, em minha alma, até mesmo no ano em que estamos vivendo. Deus ainda está fazendo coisas grandiosas para todo aquele que crê. Pregador, pregador, você quer construir sua igreja? Feche as portas, desligue o telefone, desligue a televisão, menos o meu programa. E então entre em um quarto em algum lugar e deixe o Espírito de Deus fluir em seu coração e fluir em sua alma, até que você tenha visões de Deus e você veja Jesus e o Espírito Santo. E quando você sair dali, vai ser um homem transformado, cheio do Espírito Santo. Uma revelação da glória. É algo que está tão firme em meu coração, que quando eu era um garoto com 9, 10, 11 anos de idade, 12 anos de idade, várias vezes
voltando para casa. E eu entrava na casa. Minha mãe, várias vezes, olha, marcou a minha vida e estabeleceu uma fundação para mim. Quando eu entrava pela porta, eu sentia. O poder de Deus era tão forte naquela casa. A casa não tinha nada de luxo, mas quando a presença de Deus está em algo, aquilo fica valioso. E eu entrei ali, e na maioria das vezes ela estava na cozinha, nem sempre, mas a maioria das vezes. E eu andava devagar, e eu escutava ela na cozinha, e eu escutava ela cantando, e era maravilhosa graça, era me eleve acima das trevas. Nós temos um grande amigo em Jesus, ou comunhão com Jesus. E eu estava ali várias vezes na porta, e ela nem sabia que eu estava ali, e o poder de Deus era tão forte naquele lugar, que eu começava a arrepiar todinho. O cabelo em minha cabeça levantava, e eu ficava ali tremendo. Nunca vi minha mãe usando shorts na vida. Eu nunca vi a minha mãe usando calça na vida. Eu nunca vi a minha mãe fumar um cigarro na vida dela. Eu nunca vi a minha mãe escutando novela pelo rádio na minha vida. E não estou pegando no seu pé se é isso que você quer fazer. Se você gosta de lixo, tudo bem. Mas eu conheço algo melhor. Eu conheço algo melhor. Aleluia! Eu ficava ali chorando, eu ficava ali tremendo, enquanto o poder de Deus fluía como um rio naquele lugar. E ela recebia uma revelação da glória. Quantas vezes já estive ali envergonhado porque eu estava invadindo a presença de Deus. Eu me sentia um intruso. Eu ficava ali ao lado dela, ao lado da pia da cozinha. Não haviam aqueles fogões grandes, não haviam micro-ondas, não tinha. Não havia uma instalação de gás bonita, era um fogão de lenha, era aquilo. Ela ficava na frente da pia, ficava parada ali, e eu ficava olhando para ela. Ela não sabia que eu estava ali, olhando para ela, e ela parava de cantar, pensando que só tinha ela e Jesus ali, e sozinha ela dançava no Espírito, sozinha. Glória a Deus. Você está olhando para alguém marcado, alguém que diz: irmão Suega, tomara que você não mude. Eu não vou mudar, irmão. Eu recebi isso quando eu era criança, quando eu era jovem. Eu entrei nesse caminho pentecostal quando eu era jovem, e não troco ele por nada no mundo. Glória a Deus. Uma revelação da glória. Você pode ir para a escola pregadores, você pode receber vários diplomas, até não ter aonde guardá-los. Você pode ter tudo que é letra atrás do seu nome. PhD, não importa mais o que está aí. E não sei mais que tipo de letra. Escuta aqui, eu sei do que eu estou falando. Você pode ir para toda a universidade ou seminário no mundo, mas até que você receba o que estou falando, você está desperdiçando o tempo de Deus, o tempo do seu povo, até que você tenha uma revelação da glória em sua alma. E eu quero dizer outra coisa. As igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, Igreja de Deus, Quadrangular, Pentecostal de Santidade e várias outras, temos um segredo, só um. Se perdermos isso, vamos perder tudo. E é o poder do Espírito Santo. E só pregador, é só isso que você tem, não resta mais nada. Deus levantou esses movimentos
para tocar esse mundo, não com o poder da educação ou do intelecto, da habilidade ou do talento, mas com o poder do Espírito Santo. Você pode construir você pode construir prédios, colocar carpetes e colocar candelabros, mas o Espírito Santo é nossa força, é nosso poder, a visão de Deus, revelações da glória, instalar castiçais, só isso. Não tem mais nada, não existe mais nada nesse mundo, nada que seja mais morto do que uma igreja pentecostal morta. Essa é a coisa mais morta, a pior das coisas, a coisa mais morta que você pode imaginar. É tão morta que nem Deus vai para lá. Eu preguei uma noite para o Conselho Geral das Assembleias de Deus no México. E eles tinham alugado um prédio grande e tinha que estar terminado, mas eles não acabaram de reformar quando aconteceu a reunião e foi uma bagunça. Mas encheram aquele lugar, estava lotado, não cabia mais ninguém. E no púlpito, estávamos tão apertados que eu pensei, o que é que eu vou fazer, Deus? Vou pregar e o que vou fazer? Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia que eles estavam passando por uma luta na igreja. Estou falando do movimento inteiro. Eu não sabia, não tinha conhecimento, não tinha a menor ideia. O ar-condicionado tinha quebrado. O lugar estava tão quente que se eu tivesse pregado sobre o inferno, até os pregadores iam aceitar Jesus de novo. O John Bueno era o meu intérprete. E eu não sabia que eles estavam brigando pela situação que Deus me mandou pregar. Porque na noite anterior eu orei e falei, Deus, sobre o que o Senhor quer que eu pregue? E Deus me disse. Porque metade dos irmãos ali disseram, não precisamos dessas coisas antiquadas mais. Precisamos de modernizar e não precisamos dessas coisas. E a outra metade falou, sem isso nós vamos morrer. Eu não sabia sobre aquilo até que acabou a conferência e comecei a pregar. E alguns de vocês já passaram pelo que estou falando, alguns ainda não, mas uma explosão do Espírito Santo aconteceu naquele lugar. Eu nem terminei de pregar. Na metade da mensagem, o poder de Deus encheu aquele lugar e centenas de pregadores começaram a correr para frente, chorando, soluçando, se arrependendo. E em um período de 30 minutos, o Espírito Santo de Deus fez mais do que qualquer coisa que o homem podia fazer em 10 anos ou em uma vida inteira. Olha, a presença de Deus, eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que era Deus e comecei a bradar. Eles choravam, eles soluçavam, eles pediam, se arrependiam e uma onda de glória veio sobre aquele lugar. Essa é a nossa força, uma revelação da glória. A maioria de vocês concorda com isso, mas eu vou dizer outra coisa. E vou andar rápido porque vocês são como uma esponja. Prego, olho para você e você ainda está recebendo e recebendo. Estou tentando parar e não consigo. Nunca vi nada assim. Vocês são um bando de esponjas batistas, um bando de esponjas assembleianas, esponjas nazarenas. Aleluia, glória, muito bom. Vamos olhar para a revelação da santidade. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 4. João, Apocalipse 4, a palavra de Deus diz. Vamos ler o versículo 8. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por debaixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir.
Agora abra comigo aí Salmos, capítulo 93. Salmo 93, a segunda parte do versículo 5. Capítulo 93, segunda parte do versículo 5. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Escute bem. Vamos ver o Salmo 97, versículo 12. Alegrem-se no Senhor justos e louvem o seu santo nome. Salmo 99. Que louvem o teu nome maravilhoso, porque ele é santo. Versículo 5. Prostrem-se diante do estrado dos seus pés, ele é santo. Versículo 9. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Eu quero que você tenha uma revelação da santidade. Aqueles querubins clamavam: santo, santo, santo. Deus é um Deus santo. E eu quero te dizer algo que vai te ajudar. Preste atenção. Denominações inteiras exaltaram a soberania de Deus e esqueceram a santidade de Deus e morreram todas as vezes. Ouviu bem? Eu quero repetir. Denominações inteiras exaltaram a soberania de Deus, mas esqueceram ou negaram sua santidade e morreram. Eu quero dizer outra coisa. Este pregador aqui foi instrumental em participar na chegada do movimento carismático. Estávamos em mais de 600 estações de rádio todos os dias quando começou o movimento carismático. Batistas, metodistas começaram a serem cheios do Espírito, católicos e nazarenos também. Eu recebia cartas no meu escritório, me chamando de Senhor Pentecoste, em Baton Rouge, Louisiana. Eram as cartas que eu recebia. Um dia mandaram para mim dizendo, Senhor Pentecoste em Louisiana, e foi para minha casa. Eu passava diariamente no rádio e o Senhor falou, ensine sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito, sobre como ser cheio do Espírito, sobre a deidade do Espírito, sobre a santidade do Espírito. E eu ensinava semana após semana, todos os dias a respeito do Espírito Santo. E recebia milhares e milhares de cartas de pessoas que eram de denominações. Irmão Swagger, não entendíamos, mas o Senhor nos encheu com o Espírito Santo. Isso aconteceu várias vezes. Entretanto, escuta só. Hoje, se o mover carismático, e eles estão fazendo isso, declarar a soberania de Deus e esquecer da santidade de Deus, será condenado. Não importa se ora em línguas todos os dias e tem todo o dom do Espírito, dons de cura, dons de milagre, palavra de sabedoria, dom de profecia, palavra de conhecimento, e em todos os cultos, se eles, se eu, se nós esquecermos da santidade de Deus, nós, vocês, estaremos todos condenados. Deus é um Deus santo. Muito bem, escute aqui. Há mais ou menos um ano atrás, Deus começou a falar ao meu coração. Eu não sei por que Ele sempre me escolhe. Alguns de vocês, por que vocês não começam a pregar essas coisas? Vocês estão bonitos. Vocês têm uma aparência de santidade para mim. E Deus falou, eu quero que você clame em voz alta contra esse estilo de música cristã que diz ser rock contemporâneo nas igrejas. Denuncie isso.
Agora, olha, vocês nunca viram, vocês nunca leram as cartas que eu recebi. Os pastores de jovens da Assembleia de Deus acabam comigo. Estou falando de jovens que nem amadureceram ainda nas igrejas, que não conseguem encontrar gerações ou revoluções na Bíblia. Eu posso pensar que esse homem está errado, mas eu não vou escrever para ele e falar que ele está errado. Porque eu respeito ele, ele é bem mais velho do que eu. E não acho que ele está errado, tá? Mas eles são petulantes, venenosos. Existe um ódio. Eu tenho vários cantores cristãos de rock que vão se encontrar comigo. É o que eles dizem. Estão preparando isso faz meses. Estão querendo justificar as luzes que eles colocam ali, o cabelo amarelo, o cabelo vermelho, as músicas de rock, aquela fumaça ali no show deles, falando que glorifica o Espírito Santo. E não tem como. Olha, eu não estou entendendo, Jimmy Swaggart, por que isso é tão importante? É importante porque seus filhos, papai e mamãe, vão ser a igreja de amanhã. E a igreja que Deus nos ajudou a começar em Baton Rouge, eu tenho muita coisa para fazer. Estamos construindo uma igreja fora as outras coisas que fazemos. Temos entre 4 e 5 mil. Temos um grupo de jovens toda quarta-noite com mais de 800 crianças. Vários saíram das drogas, do álcool, de tudo que é coisa que você pode imaginar. Não temos shows de rock para atraí-los. Apenas a Bíblia e o Espírito Santo, mais nada. Só isso. Um jovem com brinco na orelha, com cabelos longos, cantando músicas de rock, disse que o pastor dele mandou ele fazer aquilo para ganhar os jovens. Você não ganha o bêbado ficando bêbado com ele. Muito bem, eu não quero pregar mais sobre isso. Eu quero dizer que eu só quero saber por que é que uma menina, dizendo ser cristã, usa calças tão apertadas que depois só consegue tirar a calça com a ajuda dos outros. Aí ela sobe em um palco cantando uma música que diz ser cristã. E isso, em nome de Jesus, seria cômico se não fosse trágico. E não estou dizendo nada para acusá-los. Eu não culpo os jovens, eu culpo a liderança. Os pastores, os pregadores em nossas igrejas. Porque eles fazem isso. Porque eles fazem isso. Esse é um sintoma. Olha, quando você vê essas coisas, estou falando de pentecostais. Um batista, na verdade, 2 irmãos batistas chegaram até mim outro dia e disseram: irmão Swaggart, e são bons homens, homens nascidos de novo, salvos, que amam a Jesus. E disseram: a maioria daquilo que diz ser rock cristão, está saindo das igrejas pentecostais e das carismáticas. Eu tive que abaixar a cabeça com vergonha e dizer: você está falando a verdade. Porque eles fazem isso. Eu vou te dizer por quê. O fazer é apenas um sintoma. O Senhor me mandou te dizer. Alguns aqui estão dizendo: eu não entendo, estão usando isso para atrair os jovens. Olha, a música para Deus não é para atrair quem não é salvo. Isso pode acontecer, mas não é feito para isso. As canções que você canta não é para atrair quem não é salvo. Pode fazer isso, mas não é para isso que serve.
A música que tocamos aqui não é para atrair quem não é salvo. Talvez você veio para cá porque gosta, e glória a Deus, mas não serve para isso. A música é para adorar a Deus, é para adorar a Deus, para glorificar a Deus, reverenciar a Deus, elevar a Deus. Grande é o Senhor, louvado é o Senhor, bem-aventurada esperança, Jesus é todo meu. Quando a música é a coisa que atrai todos os jovens, então estamos no nível do mundo. E já não glorifica mais a Cristo. E por que eles fazem isso? Porque é um sintoma de algo pior. E qualquer médico sabe que sintomas, na maioria das vezes, estão longe da causa do problema. Fazem isso porque não entendem a santidade de Deus. Entendeu? Eu temo tanto a Deus, Ele é tão santo, que se eu disser uma palavra de maneira errada, o Espírito Santo me toca e diz, está errado. Senhores, vocês também são assim. Se eu levantar a voz me defendendo contra minha esposa, o Espírito de Deus vem, não faz isso não, porque Ele é santo, 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 santo. Os querubins agora mesmo, neste segundo, estão nos portais da glória diante do trono de Deus e não pararam por todo sempre, vão dizer, santo, 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 santo. Me escute, me entenda, Ele é soberano, mas Ele também é santo. O Espírito Santo, quando vem, se Ele tiver liberdade, vai limpar sua vida. Entendeu? É o que Ele faz. Ele limpa a sua maneira de falar. Ele limpa a sua maneira de vestir, mulher. Ele limpa as suas piadas sujas, rapaz. Ele limpa os seus pés, pessoal. Como assim Ele vai limpar os meus pés? Você vai ter vontade de ir para outros lugares ao invés daqueles que você visita. O Espírito Santo te limpa. Ele limpa a maneira de você pentear o cabelo. E Ele te guia em tudo que você faz, para ser santo como Deus. Não estou falando de legalismo, mas de santidade. São duas palavras diferentes. E eu já, olha, tenho mais muito para falar, mas eu preciso terminar. Uma revelação da glória, uma revelação da santidade e uma revelação do poder. Vamos voltar para Ezequiel, capítulo 1, por favor. Versículo 4. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas cercada por uma luz brilhante. Abra em Atos 2. Atos 2. Capítulo 2 de Atos. Versículo 3. Vamos ler o segundo. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram o que parecia línguas de fogo. O fogo e o vento e o fogo. Atos 1 e 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas ou mártires. Testemunha quer dizer mártire, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu não tenho tempo para pregar mais em cima disso, mas preciso fechar, terminar a mensagem assim.
Eu fui um filho de pastor, do pregador. Eu e a Francis estávamos começando a obra. Não tinha ninguém no mundo que sabia quem éramos e não estavam nem aí, e isso não importava também. Mas eu sou um evangelista chamado por Deus. Demoraram anos até que pastores que amam a Deus como esse aqui me chamassem para pregar para Ele. E até que esse homem aqui abrisse a igreja dele para esse pregador que estava começando há vários anos atrás. Eu fui para um seminário e eu tive a sorte. Não gosto de usar sorte quando falo de cristãos, mas fui guiado pelo Espírito Santo. Eu nunca tinha escutado falar do Aaron Trotter em minha vida. Alguns anos depois, ele passou a representar mais para mim do que qualquer outra pessoa. Ele estava pregando. E algo aconteceu comigo naquele culto que transformou a minha vida. Transformou tudo a meu respeito. Eu me assentei ali faminto, sedento. E ele estava pregando sobre o Espírito Santo e veio o poder de Deus. Era uma igreja cheia de pregadores, 95% das pessoas eram pregadores. Ele nunca terminou a mensagem, não conseguiu, o Espírito Santo dominou o culto. E eu vi homens, e eu entre eles, se levantando e descendo até o altar, chorando, se arrependendo, enquanto recebemos uma revelação da glória. Eu era apenas um garoto desconhecido, magro, da Assembleia de Deus, um pregador. E eu me lancei naquele altar, chorando, me arrependendo, e clamei Deus, porque ele tinha contado uma história em sua mensagem, como ele era um jovem pregador, e um pregador impôs as mãos sobre a cabeça dele, orou e o poder fluiu, e eu só pensava naquilo, e eu dizia, Deus, que ele imponha as mãos sobre a minha cabeça, e ore por mim. Ele não conhecia quem eu era, nunca tinha me visto na vida dele. E haviam 200 pregadores espalhados ali no chão, encostados na parede, ajoelhados, chorando, e eu estava no meio daquele povo, e eu era o menor entre eles. E sou até hoje. Ele saiu daquele púlpito, enquanto o Espírito Santo dizia, eu vou te dar o que você quer, mas você vai ter que devolver. Em milhares de ginásios, diante de milhões de pessoas, e se você me negar, se você tiver vergonha de mim, e aquele pioneiro pentecostal chegou atrás de mim, colocou as mãos dele em minha cabeça. Quando isso aconteceu, Deus abriu a glória e derramou. E quando os repórteres do jornal escrevem, dizendo as coisas que dizem, porque as multidões vêm, todos perguntam por que eles vêm. E eu volto para aquele momento, há muitos anos atrás, naquele altar daquela Assembleia de Deus, e digo, não é por minha causa ou por causa da música, da oratória ou habilidade, mas por causa do Espírito Santo que os atrai. Ezequiel disse, tive visões de Deus. E quero que você tenha visões de Deus hoje. Vai revolucionar sua vida e você nunca mais será o mesmo. Abaixe a sua cabeça, por favor.
Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Santo Deus. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Eu peço em nome do Teu Filho, meu Salvador, venha se mover, Deus, nesse lugar com uma fome e uma sede por justiça que não pode ser apagada. Até que eles saiam daqui dizendo, é real, eu sei que é real, glória a Deus, as dúvidas foram embora. Eu sei que é real. Quantos aqui nesse Coliseu hoje? Jimmy Swaggart, eu sei que estou salvo. Não duvido que meu nome está escrito no livro da vida. Mas eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, enquanto o Espírito de Deus capacita. E eu quero ser cheio. Levante sua mão. Muito bem, quero que todos se levantem, por favor. Se coloque de pé. Vou pedir o Thomas, a Janet e a Mary Lane, o Bryant. Vou pedi-los para cantar a canção que saiu desse movimento carismático. Existe um rio que nunca vai secar. Existe um rio. E quero que todos vocês aqui saiam lá de cima, na parte mais alta desse Coliseu. Se você levantou as mãos aqui na frente, dos lados, venha ficar de pé aqui. Assim como Ezequiel veio há muito tempo e João foi na ilha de Pátimos, eu quero o Espírito Santo. Pode vir enquanto eles cantam. Eu quero que você olhe para mim. Vocês estão enfileirados até lá atrás. E vocês podem pensar, irmão Swaggart, eu queria ter chegado aí na frente. Olha, não faz diferença. Aonde você está aí atrás, Deus também está. Deus está com você. Quero que você preste atenção em mim agora, por favor. Preste atenção. Pois vou dizer exatamente o que o Espírito de Deus nos mandou dizer, e já vimos dezenas e dezenas de milhares de pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Primeiramente, Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. João disse, eu te batizo com água para o arrependimento, mas vem um que é maior do que eu. E é Ele quem vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. A pá está em suas mãos, Ele vai limpar a sua eira, colocar o trigo no celeiro e queimar a palha com fogo. É Ele quem batiza com o Espírito Santo. Não sou eu nem eles, nem a pessoa que está orando com você.
mas Jesus. É Jesus. Em segundo lugar, ensinamos e pregamos, de acordo com a palavra de Deus, que todo recipiente, não existem exceções, ora em outras línguas, quando a pessoa é cheia do Espírito. Atos 2:4, todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas de acordo com a capacitação do Espírito Santo. Atos 10, enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo veio sobre eles. Cornélio e sua casa, os primeiros gentios italianos, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Atos 19, Paulo perguntou aos discípulos de João: vocês receberam o Espírito Santo desde que acreditaram? E eles disseram que não. Ele impôs as mãos sobre eles e vocês não têm que impor as mãos sobre eles. Ninguém impôs as mãos sobre as pessoas na casa de Cornélio, mas o Espírito Santo veio. Mas eu gosto que as pessoas que já são cheias do Espírito venham impor as mãos sobre você para te ajudar. Instantaneamente, no capítulo 19 de Atos, eles foram cheios do Espírito. Falar em línguas não é uma invenção, uma baboseira, mas línguas são idiomas falados em algum lugar do mundo. E posso te contar testemunhos que vão te deixar maravilhado. Mas não é invenção de moda ou enrolar a língua, mas é um idioma que quem está falando não conhece. E quase nunca é conhecido por aqueles que estão ouvindo, mas é conhecido em algum lugar no mundo. Lembre-se, quais são as exigências para que a pessoa seja cheia? Meu irmão, você precisa do Espírito Santo. Ah, Jimmy Swaggart, eu já sou salvo. Isso não é o bastante para chegar no céu? Com certeza é. Eu não estou querendo te preparar para o céu. Quando você é salvo, você está preparado para o céu. Estou querendo te preparar para este mundo. E o Espírito Santo te dá o poder. Glória! Não é para te salvar. Não tem nada a ver com sua salvação. Falar em línguas não tem nada a ver com ser salvo. Você é salvo pela fé, acreditando em Jesus. E depois de receber o Espírito, você não vai estar mais salvo do que estava antes, mas você vai ter poder. Quais são as exigências? Na verdade, a palavra exigências no plural está errada. Só existe uma exigência. Pregadores, denominações e movimentos sempre tentamos adicionar outras exigências, mas só existe uma, que é nascer de novo. Se você está salvo, você está pronto. Você pode dizer: Jimmy Swaggart, eu tenho um temperamento explosivo, já chorei, já orei, mas ele ainda está aqui. E tenho problemas com cigarros ou várias outras coisas que posso mencionar. Jesus não ia me encher com o Espírito Santo, encheria? É você que precisa disso. Ele enche sim, ele vai te encher com o Espírito Santo. Essa é uma das funções do Espírito. No grego diz que ele é um paracleto, um que vem para o seu lado te ajudar. Seja cheio do Espírito e deixe ele te ajudar a vencer a nicotina, ou a imoralidade, ou o temperamento, ou várias outras coisas. É para isso que ele serve. Glória a Deus. Aleluia. Então a única exigência é ser salvo. Não importa se você é católico, presbiteriano, pentecostal, que acredita e ainda não recebeu, negro, branco, amarelo, isso não faz diferença. Ele vai te encher do Espírito Santo. Outro dia na nossa igreja, uma mulher foi cheia e falou uma palavra em línguas. Uma palavra. Se eu não pregasse isso por tanto tempo como prego, eu diria para ela: você não foi cheia. Ela era batista. Ela chegou e falou: Jesus me encheu. Falei uma palavra e eu fiquei quieto. E disse: aleluia, graças a Deus, é isso aí. Não tem nada na Bíblia que diz que eles falaram 42 palavras, 2 horas ou 45 minutos. Diz que falaram em línguas. Alguns falaram muito tempo, provavelmente. Naquela noite, voltando para casa com os amigos dela, aquela palavra fluiu e ela disparou a falar. Glória, aleluia. Eu vou pedir esse povo ao seu redor para impor as mãos sobre vocês daqui a pouco. E olha, vocês não conseguem enchê-los sozinhos, viu? Não dá para empurrar, forçar, apenas seja a extensão das mãos de Jesus. Em segundo lugar, impõe as mãos sobre eles orando em línguas.
Aleluia. Lembre-se disso. Muito bem. Só existem duas coisas que podem evitar que você seja cheio. A primeira é a incredulidade. Se você veio aqui por curiosidade, ou você nem sabe por que você veio, se você não acredita, não vai receber. Sem acreditar, você também não é salvo. Mas vou deixar isso para lá porque acredito que a grande maioria de vocês que estão aqui são crentes. E lembre-se, você pode ser crente e ainda não entender todas as coisas sobre a fé, mas você ainda é crente. Mas aí temos um outro problema, e escute com atenção, e faz com que mais pessoas não sejam cheias do que qualquer outra coisa, e é uma falta de saber ceder. Alguns pensam, Deus vai me forçar a falar em línguas, me colocar em um transe, me forçar, e Ele jamais fará nada disso. A única coisa que Ele faz por você é te dar a capacitação. O Espírito Santo te dá a capacitação, só faz isso. Ele não fala por você, não te força a falar, não coloca palavras em sua boca, Ele só te dá a capacitação e é você quem fala. E vou dar um passo adiante, dentro de você, depois de orarmos, se você estiver sendo sincero, como creio que está, você vai sentir, ouvir palavras que não são em inglês ou outra língua que você aprendeu na escola ou com seus pais. Você vai sentir, vai ouvir, pode até te amedrontar, mas vai ser o Espírito Santo te capacitando. Jesus quer te encher. Quando você sentir isso, ouvir isso, comece a falar. Comece a falar. Você pode sentir um poder ou pode não sentir nada, mas comece a falar. Daqui a 10 segundos, alguns de vocês vão falar em línguas. E quando eles impuserem as mãos sobre vocês, não comece a orar em inglês. Me enche com o Espírito Santo, Deus, em inglês. Não faça isso. Por que não, irmão Swagger? Porque você não pode falar duas línguas ao mesmo tempo. Entendeu o que eu falei? Você quer, já pediu para Ele, e quando eles impuserem as mãos sobre você, não importa o que estiver acontecendo, Jesus é quem batiza, você vai sentir algo dentro de você, abre a sua boca e comece a falar, e ele vai fluir como um rio de dentro de você. Abaixe a sua cabeça e feche os olhos. Levante suas mãos como sinal de submissão a Deus. Quando eu te disser para impor as mãos sobre eles, faça isso na hora que eu mandar. Pai Celestial, aqui em Kansas City, no Missouri, com centenas e centenas de pessoas, talvez até milhares, enfileiradas até as arquibancadas lá atrás, famintas por Deus, famintas por visões de Deus. Elas estão famintas por uma revelação da glória, uma revelação da santidade e do seu poder. Peço em nome de Jesus que a sua palavra se cumpra como nunca antes aqui em Kansas City, quando o Senhor disse, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Peço sobre todo homem e mulher, menino e menina, no poderoso nome de Jesus Cristo, seja cheio do Espírito Santo. Imponha as mãos sobre eles agora em nome de Jesus. Mandala kututoroba bishe. Natala kandaraba bishe kututoroba bishe. Comece a falar agora em nome de Jesus. Manda sakututoroba bishe. Nerakula mahandaraba bishe. Morabukila babashandaraba bishe. É isso aí, é isso aí. Alguns estão sendo cheios agora. Comece a falar. Até a parte de trás do prédio, até a parte de trás, em todo o corredor. Em nome de Jesus, aqui dos lados, encha toda a pessoa. Manda na cura base, nele kutu robishi, nekusa pahando robusa, nele kuta rababashi. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. É isso aí, é isso aí. Comece a falar enquanto ele te capacita.
é isso aí, vai! Deixe fluir em sua vida, deixe fluir em nome de Jesus. Ah.